Graça e paz, meus irmãos. Eu sou o Manuel Costa e estamos aqui em mais um momento de fé, trazendo a palavra de Deus para a sua vida, que está no livro de Juízes, capítulo 19, versículo 1, que diz: Aconteceu também naqueles dias em que não havia rei em Israel, que houve um homem levita que, peregrinando aos lados da montanha de Efraim, tomou para si uma mulher concubina de Belém de Judá. Vamos ficar por aqui, meus irmãos, porque esse capítulo 19 é longo e conta uma das mais graves atrocidades que tem registrado na Bíblia. Depois os irmãos leem aí o capítulo 19 inteirinho para poder entender. Mas o que eu quero dizer aqui é, no Juízo 19, uma mulher implorando ajuda, mas ninguém abriu a porta, ninguém a socorreu, ninguém a ouviu. Quantas mulheres estão caladas à porta nos dias de hoje? Quando o grito de uma mulher não é ouvido, né? O capítulo 19 de Juízes começa com uma frase que explica toda a tragédia dessa história. Naqueles dias não havia rei em Israel. Isso significa que o povo havia se afastado de Deus. E quando Deus deixa de ser o rei do coração das pessoas, algo terrível acontece. A compaixão desaparece. A maldade cresce. Quando o ser humano se afasta de Deus, também aumenta a violência, a imoralidade, a frieza do coração, o amor de muitos esfriariam, a indiferença diante do sofrimento do outro. E foi exatamente isso que aconteceu com aquela mulher. Ela era a mulher de um levita, um homem que deveria temer a Deus. Um homem que deveria proteger a vida dessa mulher. Mas naquela noite, enquanto ele pediu pousada, os homens que deveriam proteger falharam. O levita falhou. O homem que os hospedou falhou também. A cidade inteira falhou. Ao invés de defender aquele homem que era o seu marido, a pegou e a lançou para fora da casa. Ele a entregou para a violência e ela, se você ler o capítulo todo, vai ver que ela passou a noite inteira sendo abusada, violentada, destruída. E talvez o mais doloroso de tudo isso, ninguém ouviu o grito dela. Ela lutou até o fim, mas ninguém ouviu o grito dela. Quando a gente se afasta de Deus, as atrocidades parecem ser normalizadas nas nossas vidas. Sabe, o promíscuo parece ser bom. A Bíblia diz que de madrugada ela caiu na porta da casa, suas mãos estavam sobre a soleira da porta. Talvez ela estivesse tentando entrar, talvez ela estivesse pedindo ajuda, talvez ela estivesse dizendo, por favor, me socorram. Mas ninguém abriu a porta, eles estavam com medo, se acovardaram, ninguém saiu, ninguém se levantou para ajudá-la. Com certeza outras pessoas ouviram os gritos dela, mas ninguém foi até lá ajudar. E ela morreu ali na porta, com as mãos estendidas pedindo socorro. Quando o levita abriu a porta pela manhã, ele disse apenas, levanta-te e vamos, como se fosse um objeto que estava na mão dele. Mas ela não respondeu, porque ela estava morta. E essa história não está escondida na Bíblia, não, está em Juízes 19. Deus permitiu que essa história fosse registrada para que o mundo nunca se esquecesse de algo muito sério. Deus se importa com o sofrimento da mulher. Sim, da mulher. As mulheres de hoje em dia que estão tão desprezadas, que estão sendo tão agredidas, tão violentadas. Essa história também é um espelho da nossa realidade de hoje. Quantas mulheres não continuam sendo lançadas para fora ainda hoje? Mulheres feridas dentro da própria casa, mulheres abusadas por aqueles que deveriam protegê-las, pais que deveriam proteger, mas violam,
maridos que deveriam amar, mas estão agredindo, relacionamentos que deveriam ser lugar de cuidado, de amor, de graça, mas se tornam lugar de destruição, e muitas vezes, na maioria das vezes, nós estamos convivendo com feminicídio como se fosse uma coisa normal, natural. Mas não é só dentro de casa que as mulheres sofrem abusos, não. Num ambiente de trabalho que deveria ser um lugar de dignidade, um lugar de realização pessoal, onde as pessoas entram numa empresa com sonhos. Muitas vezes o ambiente se torna um ambiente hostil para mulheres. Quantas delas têm sido humilhadas, silenciadas, desvalorizadas, perseguidas, pressionadas emocionalmente? Quantas mulheres entram no trabalho com alegria, mas com o tempo vão sendo destruídas por palavras, por comparações, por humilhações, por injustiças. E não importa se é cristã, se não é cristã, o tratamento respeituoso devia vir de todos os lados, inclusive dos nossos governantes, que fingem trabalhar em prol dessa situação e nada fazem. Muitas vezes isso não vem apenas de homens, não, viu? Infelizmente, muitas vezes vem também de outras mulheres. Mulheres que deveriam apoiar, mas estão fazendo o quê? Competindo. Competem na família, competem na igreja, competem no trabalho. A vida toda virou uma competição, sempre um querendo ser mais do que o outro. Mulheres que deveriam proteger, mas atacam. Tem os chefes, as lideranças que nós temos hoje em dia, em vez de proteger, fofocam, atacam. Isso é uma realidade. Mulheres que deveriam levantar outras mulheres, mas acabam ferindo suas almas. E assim muitas mulheres continuam sorrindo por fora, disfarçando, mas por dentro estão morrendo em silêncio. Depressão tem tomado conta, principalmente das mulheres, sabe? Ansiedade, crises. Algumas estão vivendo umas crises de ansiedade tão fortes que precisam ficar internadas em hospitais, outras estão morrendo em depressão, outras estão perdendo a alegria de viver, outras estão sendo destruídas emocionalmente, sabe? Almas fragmentadas é o que eu mais vejo as pessoas comentarem aqui comigo. Elas continuam indo trabalhar, continuam cuidando da casa, continuam sorrindo, mas a alma está gritando por socorro e ninguém ouve, ninguém vê, como naquela situação em Juízes. Aquela mulher de Juízes, ela morreu com as mãos na soleira da porta, pedindo ajuda. Talvez hoje existam mulheres ao nosso lado pedindo ajuda, mulheres com as mãos estendidas, pedindo uma ajuda para a solução de problemas que elas se perderam, não conseguem mais, esperando que alguém perceba, esperando que alguém se importe, às vezes a própria igreja não tem notado, esperando que alguém finalmente abra a porta por isso. Como ontem foi o Dia das Mulheres, né? Esse mês é o mês que se comemora, né? O Dia Internacional das Mulheres, né? Precisamos lembrar de algo muito profundo nessa situação. Não basta flores bonitas, presentes, joias, mas que as mulheres precisam mesmo é de respeito, de proteção, de dignidade, de escuta, de compaixão. Precisamos aprender a ouvir o grito das mulheres, o grito das pessoas que estão sensíveis, principalmente. Muitas vezes o grito não sai pela boca, sai pela tristeza, sai pelo silêncio, sai pelo cansaço da alma e às vezes sai até pela forma agressiva que nós julgamos tanto, mas a pessoa não está suportando mais. Que neste mês das mulheres nós possamos fazer algo diferente. Nós cristãos, nós que temos responsabilidades, apoiar, ajudar, né? Que sejamos pessoas que abrem as portas nesses tempos, nessas condições. Amém, meus irmãos? Eu vou deixar para os irmãos orarem, porque o vídeo fica longo, mas na próxima amanhã nós vamos fazer uma oração pelas mulheres, por todas que estão vivendo essa situação. E se você é uma dessas que está vivendo, deixe o seu nome, que amanhã nós vamos orar, e eu faço questão de pronunciar cada nome que aqui estiver
pessoalmente. Amém? Paz, saúde e prosperidade. Até a próxima, se o Senhor assim nos permitir.